Êxodo, capítulo 39. Nova Bíblia Viva. Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário para ministrar o lugar santo. Para isso, usaram fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas de Arão, tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O ouro foi batido até se tornar em finas lâminas. As lâminas foram cortadas em fios, e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha duas partes, a da frente e a de trás, unidas nos ombros por ombreiras, atadas às duas extremidades. O cinturão que passava por cima do colete sacerdotal formava uma peça só. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Também foram preparadas as pedras de ônix encaixadas em bases de ouro. Nelas foram gravadas os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois fizeram artisticamente o peitoral, como o colete sacerdotal, de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e de linho fino trançado. Era quadrado, dobrado em dois como um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira, havia sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fileira, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fileira, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fileira, berílio, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados em ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel. Cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. E prenderam o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes das pedras de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto com o colete sacerdotal. Depois, fizeram 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo, na frente, sobre o cinturão que passa por cima do manto sacerdotal. Depois, ligaram o fundo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal. Fizeram a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura tinha um forro em volta, como uma gola, para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs.
Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para o uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado, e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro. Gravaram nela, como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. E prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, terminaram toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o utensílio aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com as suas grelhas, as suas varas e todos os demais utensílios do altar, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, e as roupas sacerdotais finamente tecidas para serem usadas no serviço do santuário, e a roupa sagrada do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinha feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E Moisés os abençoou. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.